O nosso tema de hoje são reflexos condicionados. É um assunto muito interessante e complementa um pouco um assunto que teve uns tempos atrás, que era o livre-arbítrio, a liberdade que a gente teria ou não de tomar as nossas próprias decisões. Então, o reflexo condicionado passa pelo livre-arbítrio, pela nossa evolução, pelas nossas escolhas, pelo nosso conhecimento, pelas respostas que a vida nos dá. Então, é um tema bastante interessante. Então, nosso tema de hoje são reflexos condicionados. Nós sabemos que somos espíritos encarnados. Somos espíritos que temporariamente ocupamos esse corpo, que logo não servirá mais. Nós desocuparemos esse corpo, voltaremos para o plano espiritual e teremos outras programações posteriores. Sabemos que fomos criados por Deus e que Deus nos deu um grandioso presente que ninguém pode tirar, chamado livre-arbítrio. Ele nos criou simples e ignorantes, com conhecimento das leis espirituais, mas que a gente teria a opção de seguir o nosso caminho, de buscar a nossa evolução, nosso conhecimento da melhor forma possível. Tanto que são vários os caminhos da evolução. Uns espíritos evoluem pela religião, outros pela ciência, outros pela arte. Então, são vários os caminhos que a evolução nos oferece para que a gente possa escolher como seguir a nossa evolução. E à medida que a gente vai errando, acertando, nascendo, renascendo, sendo filho, pai, irmão, avô, nós vamos aprendendo as lições, aprendendo a compreender, a nossa mente vai ficando mais afiada, e a gente, com as nossas dificuldades, nós vamos aprendendo, ficando mais fortes. Só que a evolução vai nos trazendo lições que ficam arquivadas em nossa mente, inconscientemente. Então, o que nós somos hoje, como nós já vimos, é consequência de tudo que nós já vivemos em vidas passadas. E também um pouco dessa vida. Então, nós somos o resultado de uma história, dessa vida e de outras vidas. É por isso que a gente vê filhos dos mesmos pais, com a mesma genética, com o mesmo estímulo dentro de casa, serem diferentes. Por quê? Porque há também uma bagagem espiritual anterior que influencia no modo de ser daquele espírito. Vemos pessoas muito iguais que nunca se conheceram antes e que se encontram um dia ou outro e são muito iguais. Então, tudo isso nos mostra características que nós trazemos de outras vidas, experiências, aprendizados, facilidade com certo assunto. Quantas vezes a gente tenta estudar um assunto e tem muita dificuldade, mas para outras coisas para nós é muito fácil. Então tudo isso é bagagem que nós trazemos de outras vidas. Então aquela ideia de que a gente tem de que é livre, eu sou livre para fazer o que eu quero, ela não é tão verdadeira. Porque nós temos aí características que nós já trazemos, intuições que nós já trazemos e desejos ligados àquilo que nós já fomos. É aqui que a gente entra nos reflexos condicionados. Por termos uma história espiritual longa, várias vidas, vários erros, vários aprendizados, muitas vezes nós nos condicionamos a certas respostas negativas às situações. E aqui está o nosso problema. Como vencer respostas negativas às situações que nos apresentam? Como entender como isso funciona? Por que temos respostas negativas a certas situações? Então, a gente pega uma série de vidas e começa a repetir mesmos comportamentos em várias vidas. Então, à medida que somos desafiados, nos sentimos ofendidos, não estimulados, e vamos repetindo isso por várias vidas. Nos desafiar, então, é nos ofender, e isso não é de hoje. Há várias vidas trazemos essas características. Há várias vidas que nós queremos ser amados sem oferecer nada em troca.
Então, trazemos, sempre que encontramos alguém que nós gostamos, nós queremos que ela nos dê tudo e nós nada em troca. Mas isso não é de hoje. Nós estamos dando a mesma resposta para os estímulos há várias encarnações. Ao estímulo da riqueza, ao estímulo da pobreza, da beleza, do estudo, da dificuldade, da doença. E como e por que nós não conseguimos quebrar esse ciclo? Por que nos mantemos reféns, então, dessas decisões anteriores que nós já tomamos? Porque os reflexos condicionados condicionam a nossa vida. Como a gente viu lá no estudo sobre o livre-arbítrio, somos muito menos livres do que nós imaginamos. As decisões que nós tomamos são muito menos influenciadas pelo agora do que nós imaginamos. Há uma série de situações por trás que a gente muitas vezes não consegue perceber naquela situação. Por isso, às vezes, é tão difícil mudar, é tão difícil ser diferente. Aquilo que a gente entende como uma característica nossa, não precisa ser nossa. A gente não precisa dar a mesma resposta equivocada que a gente tem dado há vários séculos ou milênios, ou em vários planetas que nós já habitamos. Mas para isso a gente tem que entender que é possível dar uma resposta diferente, que é possível vencer um reflexo condicionado. Só que a dificuldade se encontra na velocidade com que esse reflexo se apresenta para nós. É a mesma situação quando alguém nos ofende que a gente responde imediatamente. Eles são assim. Foi ofendido, respondo na hora. Alguém me fechou na rua, eu xingo na hora. Alguém me tratou mal, eu xingo na hora. Alguém não me deu atenção numa loja, em algum local, eu xingo na hora. Estamos condicionados a isso, a reagir desta forma. E o materialismo não nos favorece em nada, porque ele nos ensina que quem está pagando tem direito, que o chefe é superior ao subordinado, que quem manda tem que ser obedecido. Então, muitas vezes o materialismo, a vida material, fortalece em nós esses reflexos condicionados. Esse lado inferior que a gente tem trazido. E a reforma íntima, que o Espiritismo tanto fala, ser diferente do que a gente era, buscar um novo eu, buscar entender quem eu sou para me readequar aos princípios morais que o Espiritismo espera de nós, é deixar de lado, então, os reflexos condicionados. Mas como? Prestando muita atenção em quem nós somos. Prestando muita atenção nas nossas reações. A gente tem que lembrar que isso é como um vício. Como não é um vício? Porque se a gente está nessa situação há muito tempo e a gente não consegue se livrar dela, estamos viciados. Então muitas vezes a gente é viciado na energia da inveja. Eu gosto de ter inveja das pessoas. Eu gosto de ser orgulhoso. Então eu tenho a oportunidade de nascer numa vida com muito dinheiro, eu sou orgulhoso. Eu tenho uma possibilidade de nascer com dificuldade financeira, eu continuo orgulhoso. Eu tenho a oportunidade de ter um corpo bonito, eu sou orgulhoso. Eu tenho a oportunidade de ter um corpo não tão belo, eu continuo orgulhoso. Não importa a situação em que a gente esteja, certas características a gente não perde. A gente não perde, porque estamos condicionados a esse tipo de comportamento. Mas a reforma íntima exige de nós, primeiramente, o autoconhecimento. O que nós precisamos mudar em nós? O que se repete na nossa vida? Eu sempre tenho dificuldade de arrumar um emprego.
Eu sempre tenho dificuldade de arrumar uma companheira ou um companheiro. Eu sempre tenho dificuldade com estudo. Ou dificuldade de relacionamentos. Não consigo me relacionar com muitas pessoas. Sou muito fechado. Então aquilo que se repete demais em nós é porque estamos condicionados àquilo. A gente não vê o que está ao nosso redor. Quantos companheiros poderiam estar conosco? Quantos amigos poderiam estar conosco? Quantas possibilidades de ler algo nós perdemos? De estudar nós perdemos? Ou empregos que a gente perdeu? Porque o reflexo condicionado nos impede de ver o que está na nossa frente. E assim a gente não consegue quebrar aquele vício. E aqui entra uma situação muito importante, que são as nossas atividades espirituais. A gente sempre fala que os mentores não decidem por nós, mas eles nos ajudam a ter instrumentos para decidir. Um deles é através das limpezas, a gente conseguir enxergar isso. Enxergar como nós somos os causadores das nossas próprias dificuldades. Como nós somos os causadores das nossas próprias dificuldades. Eu conheço um espírito que por várias vidas, chega na meia-idade, ele desanima da vida. É uma pessoa que eu conheço. Não é dessa vida. Inclusive com altas encarnações, com poder, com muitas... Chega ali pela meia-idade, a pessoa cansa da vida, larga tudo e vai para um canto. Isso é um reflexo condicionado. Tanto quando tinha poder, quanto quando não tem poder, ele tem a mesma circunstância da vida. Na meia-idade ele desiste, larga tudo e vai para um canto. E toca a vida até desencarnar. E assim a gente vê várias situações e várias pessoas que têm comportamentos que não são lógicos. Que não fazem sentido muitas vezes, nem para nós e nem para eles. Temos atitudes que não são lógicas. Mas como eu faço isso? Por que eu faço isso? Se eu sou infeliz fazendo isso? Por que eu não paro? Por que eu não mudo? Por que eu não faço diferente? São milênios fazendo a mesma coisa. O Espiritismo vem nos dizer que a gente não precisa continuar fazendo o que a gente faz. Que o nosso espírito, por ser eterno, ele traz essa bagagem que pode ser alterada, para que na vida futura a gente esteja condicionado a outra situação. Mas como eu me condiciono positivamente? Com atitudes simples. Tem pessoas que colocam um objeto no bolso. Todo mundo que põe a mão no bolso faz uma prece. Condiciona a fazer oração constantemente. Tem pessoas que querem mudar um pensamento. Toda vez que pensa aquilo que quer mudar, faz uma prece. Ou pensa algo construtivo. Toda vez que eu dou aquela resposta que eu não queria dar mais, eu faço uma prece. Ou leio alguma coisa, ou ouço uma música que me conforta. E assim nós vamos nos condicionando a outra coisa. Até que naquele estímulo eu lembro da oração. Naquele estímulo eu lembro da música. Naquele estímulo eu lembro de fazer algo positivo. Então assim nós vamos lentamente nos condicionando a respostas diferentes àquelas respostas que nós tínhamos. E de uma forma muito simples, muito tranquila, a nossa forma de ser vai sendo alterada por nossa própria vontade. Eu não consigo fazer prece. Está aqui um jeito da gente poder fazer, coloca um objeto no bolso. Eu quero ser diferente. A gente escolhe um texto, uma oração, anda com ela. Fez aquilo que quer mudar, a gente lê o texto, faz a prece. Vai para um canto onde a gente possa refletir sobre aquilo. E assim nós vamos sendo diferentes. Nós escolhemos um determinado momento do dia, ou da semana, ou do mês, ou do ano, para refletir sobre as nossas condutas. O que eu fiz que não deveria ter feito?
Santo Agostinho fala que tinha que ser diário, mas às vezes a gente não tem esse hábito. Mas como a gente está vendo, o hábito ele pode ser adquirido para que a gente faça. Então pode ler antes do almoço. Em 1 minuto eu posso ver tudo que eu já fiz no dia e dar uma analisada. Tratei bem o vizinho, tratei mal, passei a perna em alguém, não passei. O que eu tinha que ter feito, fiz ou não fiz. Fiz bem feito ou mal feito. Estou com paciência ou sem paciência. Então os reflexos condicionados negativos que nós temos podem ser substituídos por positivos. E assim nós vamos realizando a nossa reforma íntima, a nossa mudança espiritual. E o nosso perispírito muda, ele se torna mais leve. A gente já viu que a mediunidade, ela é um misto de características do nosso corpo físico com características morais. Então, não obstante a mediunidade tenha seu aspecto científico, que é o fenômeno elétrico, tem um outro lado moral. Mediunidade tem muita relação com moral. Existe médium independentemente da moral, mas o bom médium tem que ter uma boa moral, um bom comportamento, uma boa forma de ser. Um bom médium tem que buscar sempre se melhorar, sempre ser diferente, buscar a sua evolução, porque é para isso que serve mediunidade. Mediunidade nada mais é que um instrumento de evolução. Como a gente já viu muitas vezes, a gente tende a achar, e algumas pessoas acham, que mediunidade é a qualidade do médium. Não é. É um empréstimo. O médium já nasce devendo pelo empréstimo da mediunidade. Como os talentos que a gente vê nas parábolas. Então nos foi emprestado um dinheiro, uma qualidade, para que a gente possa frutificar com essa qualidade. O que fazemos com a nossa mediunidade? O nosso patrão vai cobrar de nós quando a gente retornar. O que nós fizemos com o que nos foi oferecido? Então, o trabalho da mediunidade, aliado à reforma íntima, à moral do médium, faz com que a gente sim evolua. Um trabalho de qualidade. E aqueles reflexos condicionados inferiores que nós tínhamos são transformados em uma nova forma de ser. Nós teremos novos pensamentos, sentimentos e seremos, enfim, pessoas diferentes daquelas que nós somos. João Nunes Maia tem um livro que conta da vida de Francisco de Assis e uma da vida de Maria. E é muito interessante porque conta do aspecto físico e espiritual. A gente acha que espírito evoluído, espírito puro, tem a vida tranquilinha, mas não tem. Num determinado momento do livro, não me recordo porquê, mas Francisco de Assis teve um pensamento sexual. Só que para o espírito daquele nível não dá para brincar. Imediatamente ele pulou numa moita de espinhos. Eu não estou estimulando ninguém a pular numa moita de espinhos. Mas o que significa isso? Que imediatamente ele quis se livrar daquele pensamento. Chico Xavier conta que, Divaldo Franco conta que uma das primeiras coisas quando ele foi rapaz, que ele foi conversar, perguntar para Chico foi como lidar com a sexualidade, porque como médium eu vou dedicar a minha vida à mediunidade, então eu não vou ter uma parceira a minha vida inteira. Como eu vou tomar conta disso? Como Chico já fazia. Aí Chico conta que quando o negócio ficava muito difícil, ele ia para a praça, corria, gastava energia. Então a gente está sempre administrando aquilo que nos é difícil de administrar. Cada um tem um instrumento. Mas o importante é que a gente não deixe que aquilo que nos aflige, aquilo que é inferior em nós, cresça. O exemplo de Francisco de Assis é muito bom, porque imediatamente, pela dor, ele mudou o pensamento. Chico mudava o pensamento pelo cansaço. Rodava, cansava. E vejam, isso fica condicionado. Até que no futuro o pensamento não vem mais. Ou ele vai ficando mais fraco. Aí eu troco por uma prece,
eu troco por um comportamento diferente, ele vai ficando fraco até que imediatamente você joga de lado. Ele vai ficando fraco. A gente começa a ignorar o nosso lado negativo. Até o ponto que a gente não admite mais que ele vem à nossa mente. Aí nós vencemos. Quando a gente não admite que aquilo que nós não gostamos não é em nossa mente, nós vencemos de fato esse pensamento, esse sentimento que nos afligia. O que não é fácil. Tá aí, eu dei exemplos de grandes missionários que foram afligidos durante as encarnações por determinados pensamentos. Então não é fácil. Durante toda a encarnação vamos ser afligidos por pensamentos, sentimentos, comportamentos que não gostaríamos de ter, que vamos nos arrepender depois, que sabidamente não deveríamos ter. Mas o que nós fazemos com eles? Como administramos o nosso lado inferior? Essa é a chave para a nossa evolução. Nos condicionar ao positivo. Não dar corda, não dar margem para o negativo. Não deixar que ele cresça em nós. Uma coisa muito boa que a gente gosta é falar do outro. É sempre bom, né? A gente fala do colega de trabalho, fala do parente, fala do vizinho, fala do colega do templo. É um típico comportamento que a gente deve cortar no início. Se não estamos dando conta dos nossos problemas, vamos dar conta dos problemas dos outros. E a gente gasta, a espiritualidade sempre fala assim, a gente gasta energia com o que não precisa. Uma energia que deveria ter sido gasta pensando nos nossos próprios problemas. Aí chega no final do dia, mas eu não dei conta de fazer o que eu tinha para fazer. Mas claro, a gente passou horas falando da vida do outro, horas pensando que não deveria, horas pensando no que o outro deveria ter, ou pensando naquilo que eu deveria ter e a vida não me deu. Horas e horas de tempo perdido à toa, com sentimentos e pensamentos que não levam a lugar nenhum. Sendo que o pensamento e o sentimento afetivo é aquele que nos faz crescer, que nos estimula a estudar, a trabalhar, a ter bons relacionamentos, a ajudar, a praticar caridade. Quem está ocupado consigo mesmo e praticando caridade não tem tempo para esses sentimentos negativos que eu acabei de dizer. Aí falta tempo. Aí falta tempo. Aí alguém vem falar da vida do outro, a gente, mas eu estou cansado agora. Depois a gente conversa. Mas eu tenho que resolver uma coisa. Falta 2 páginas, 5 páginas para eu terminar um livro em casa. Eu vou ler, depois eu volto e a gente conversa. Então quem busca se melhorar está sempre ocupado, porque tem tanta coisa para fazer que a gente ignora. E assim a gente se condiciona a não adjetivar a vida alheia. A gente pode até saber o que fulano de tal está fazendo, mas a gente não julga, não diz se é bom ou se é ruim. A gente só intervém na vida de determinada pessoa se ela nos pedir, como a espiritualidade superior faz. Só vem se a gente pedir. A espiritualidade superior não interfere na vida de nenhum de nós se a gente não permitir que ela venha nos ajudar. Vamos seguir esse exemplo. Vamos mudar os nossos comportamentos. Então, reflexo condicionado é uma realidade. É algo que nós vamos adquirindo com o tempo. Temos muitos negativos pela nossa própria história, pela nossa necessária evolução. Mas é hora de mudarmos para reflexos positivos. Tudo que nos vier de ruim, temos que aprender a responder como positivo. Isso é um exercício constante. Um outro espírito, enquanto encarnada, Maria Modesta Cravo, conta um caso interessante. Em um determinado momento, enquanto ela era médium de incorporação, num sanatório, numa reunião mediúnica no sanatório, mandaram para ela um vaso com fezes. Ela foi e devolveu o vaso para a mesma pessoa com flores, com um recado, falando que adubou as flores com o presente que ela tinha recebido. Então isso é uma resposta positiva a algo negativo. A gente tem que aprender essas coisas.
a sutileza do espírito evoluído. Em um determinado momento, Chico Xavier ficou sabendo que alguém tinha feito um trabalho espiritual para ele. Um trabalho. Chico, fulano de tal fez um trabalho para você. A gente, o que a gente ia querer dizer? Eu vou fazer um mais forte. Eu sou mais forte, eu vou fazer uma acabar com aquela pessoa. O que Chico fez? Bateu na casa da pessoa. Falou, fulano de tal, eu estou precisando da sua ajuda. Estou passando mal. Está acontecendo isso, isso e isso. A pessoa sem graça teve que ajudar. Então vejam, evolução anda lado a lado com humildade, com tranquilidade, com respostas positivas. Um espírito desse nunca pensa em ofender. Ele nunca pensa na violência, em um ser mais forte que o outro, em mostrar para todo mundo alguma coisa. Ele está sempre conciliando, orientando, fazendo amizades, transformando supostos inimigos em amigos, de uma forma muito sincera. Essas são as respostas que nós devemos aprender e iniciar a nos condicionar, para que um dia a gente consiga fazer isso com tranquilidade, com serenidade, como esses espíritos que eu disse fazem, ou fizeram. Fantásticas respostas a situações negativas. A gente não consegue. Assim, ainda tudo que chega para nós de negativo, a gente fica muito com raiva ainda, muito nervoso. Mas é preciso que a gente mude essa forma de ser. Eu sempre digo que o primeiro passo é ficar calado. Se está difícil qualquer coisa, fica calado. Já é 50% da resolução do problema. A gente pode estar com ódio, querendo esganar, mas ficou calado, foi embora, já está metade, está resolvido. Depois a gente acalma, lê um livro, pensa, conversa com alguém e vê que não é assim. Mas assim, meus caros, o Espiritismo então nos oferece instrumentos para que a gente possa ser diferente. Nos mostra que podemos nos condicionar a respostas rápidas a determinadas situações. Basta que a gente queira, que a gente nos programe para isso, que a gente nos organize para isso, que a gente repita determinadas condutas diariamente. A oração, o bom pensamento tem que ser cultivado diariamente. Para isso a gente tem que gerar uma resposta, através da prece, através da leitura, do que for, para que a gente consiga excluir determinadas situações de nós, para que assim a gente consiga ser melhor. Então a hora é agora. Aquele que iniciar a reforma íntima hoje terá uma próxima vida muito mais tranquila. Aquele que for deixando para o futuro está sempre adiando a sua evolução. Evoluir só depende da vontade. A Terra passa pelo momento de transformação. Aqueles que não quiserem se transformar, a gente já sabe, não ficarão aqui. Vão ter outras oportunidades em outros locais. Um mundo onde o principal foco seja evolução espiritual, onde o espírito importe mais do que a matéria, onde a matéria seja um instrumento de evolução do espírito, onde a mediunidade seja um instrumento utilizado em todo local, onde as religiões não dividam, mas unam as pessoas, onde quer que elas estejam. E isso não está longe. Em poucas décadas estaremos lá, mas para quem quiser estar. Para isso a gente precisa mudar a nossa forma de ser a partir desse instante. Insistir na nossa mudança, ter coragem de mudar. Agradeço a atenção no dia de hoje.